Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live com a Daniela. A Daniela é uma pedagoga aqui de Belo Horizonte que faz a diferença. Daniela Afonso Chaves. Ela é pedagoga, ela é especialista em educação infantil e mestre em educação na área do currículo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal que é isso, né? Para qual escola nós retornaremos após a pandemia? Nós vamos fazer aqui um exercício de tentar pensar isso. Que tipo de escola nós vamos ter depois desse momento que tem sido para todos nós, gestores, professores, pais, familiares de alunos, um momento que está chamando muita atenção de todo mundo. E é sobre isso que a gente vai falar com a Daniela. A Daniela é gestora educacional, ela trabalha na área educacional já há muito tempo, ela domina esse assunto e nós temos um ano em que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela deveria ser a base que nortearia os trabalhos a partir de 2020. Contudo, 2020, no nosso caso, ainda não começou do ponto de a Daniela Afonso Chaves, que já está entrando, já chamei, né? Ela vai nos ajudar a pensar. Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, Paulo. Alegria estar aqui com você hoje. Tá me Conseguindo me escutando ouvir bem? bem? Oi? Ótimo. Está conseguindo me ouvir bem, Dani? Sim, você também está me ouvindo? Muito bom. Dani, tem um tanto de gente já dando tchau aqui para você. Ana Maria Duarte, Gorete, Cifuentes. Muita gente, viu, Dani? Ai, que bom. Pessoas muito especiais, pessoas que já passaram pela minha vida profissional, pessoal. Gorete aí, mãe de aluno. Ana Maria, minha madrinha de casamento, trabalha também em instituição escolar. Um beijo em todo mundo. Uma alegria estar aqui hoje com você, Paulo. Que legal. Dani, a gente tem feito o exercício de conversar com essas mulheres que já receberam esse prêmio de mulher educadora, não é? Eu quero relembrar, se alguém puder tirar uma foto para ficar registrado aí para a Dani, gente. O troféu, ele agora assumiu um novo formato, que é o turbante da Malala, né? Sim. E então você mereceu muito, merece quantas Você vezes consegue pegar puder. aqui? E aí, eu quero só lembrar que você já foi homenageada como mulher educadora nessa cidade. Nós estamos agora indo para a nova jornada, que é escrever o livro dos educadores semeadores. E eu Isso, uma nova admiro muito o empreitada. trabalho que você faz. Tá bom? Muito obrigada, Paulo. Eu tô com o meu aqui, ó, que eu deixo aqui na minha sala com muito orgulho. Ai, que bom. Na sua época, esse símbolo das mulheres guerreiras, né? Esse símbolo das mulheres que abriram caminho para tudo acontecer no campo feminino. Dani, você é pedagoga, especialista em educação infantil, mestre em educação na área de currículo, mais de 20 anos trabalhando e é coordenadora pedagógica de um grande colégio, o Colégio Sagrado Coração de Maria, né? É o Sacré-Cœur de Marie da música, né? Ninguém Exatamente. esquece desse colégio. Mas mais do que isso, você é uma mulher educadora e nos honra muito falar com você, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Paulo. Estou muito feliz. Eu também. Dani, essa nossa live ela fica gravada no canal que chama O que as escolas podem aprender. Porque se alguém perder, eu vou te mandar logo que acabar a live para você ter como registro e a gente distribuir para diversos educadores que não podem nesse horário assistir, tá bom? Ótimo, ótimo. Ô Dani, uma pergunta que todo mundo faz, né? Porque a gente ouve falar agora de BNCC, tem que mudar o currículo. Daniela, você pode falar para a gente o que é currículo? Bom, a gente tem várias dimensões do currículo, né?
Antigamente a gente via o currículo em uma perspectiva mais restrita, que era aquela questão da quantidade de conteúdos trabalhados dentro da escola, né? Então a gente tinha aquela lista de conteúdos e a gente via que isso muitas vezes para a escola era o currículo. A gente tem investido muito no estudo sobre o currículo, né? E aí muitos educadores dizem hoje do currículo em um sentido amplo. Então, tudo aquilo que diz respeito ao estudante dentro da escola, né, é currículo. A gente revela o currículo através de todas as nossas ações educacionais. Tanto que a gente tem aí, muitas vezes, o que a gente chama de currículo oculto, né? Então, tudo aquilo que a gente faz dentro da escola revela a questão curricular. É currículo. Sim, e parece que a palavra currículo vem de pista de corrida, né? Isso É, mesmo. porque durante muito tempo, Dani, a gente como professor, como coordenador, ficava assim, gente tem que terminar o livro, né? Eu sou da época que eu era aluno, que o professor falava, nossa, tem que terminar o livro, eu não posso responder essa pergunta. E aí muitas lacunas que ficavam no imaginário da criança, do jovem, ficava aquele buraco, aquele conjunto vazio. Eu mesmo perguntei para o professor de matemática o que era conjunto vazio e ele não me explicou, né? Ela só me explicou, quer dizer, o professor só me explicou depois. Mas como é que é essa relação do currículo no período de pandemia? O nosso tema é como é que a escola vai sobreviver depois desse período de pandemia? Como é que vai ficar o currículo? Eu estava falando antes de você entrar que esse ano é o ano da BNCC, né? Isso, Só isso. que o ano parou em março do ponto de vista teórico da BNCC na escola, mas na prática nós já estamos olhando as culturas digitais, né? Que é o que a gente está Está na vivendo. prática aí trabalhando, né? Aí eu queria que você comentasse como é que foi essa parada da BNCC aí e ainda não ter é, conseguido implantar isso presencialmente. Sim, muitas escolas já começaram a trabalhar sim a BNCC com com alguns exercícios, né? A reforma do ensino médio ela está aí um pouco mais parada no cenário nacional, mas a BNCC está posta, né? E as escolas trabalhando aí as habilidades e as competências vindo da BNCC. A BNCC, na verdade, ela é um norteador, né? A escola ela tem a possibilidade de compilar o seu currículo aí juntamente com a BNCC. É óbvio que nós temos que seguir as habilidades da BNCC, mas não precisamos ficar presos a elas, né? Então a escola ela vem aí adaptando o seu currículo, a sua proposta curricular, àquilo que vem determinado da BNCC. Demos uma parada, então, nessa discussão do ensino médio, apesar de que no Estado nós continuamos aí firmes nessa discussão. Eu faço parte de um grupo aí do Cinep, que estamos trabalhando aí a questão do documento, mas aguardando aí também maiores orientações se vão ser seguidas essas datas realmente prescritas para a inserção do ensino médio, né, da reforma do ensino médio. Essa sua fala é importante, que para a gente saber, né, para qual escola que a gente vai voltar, é muito importante a gente saber em qual escola que nós estamos ou que nós temos. Quais desafios a escola enfrentou neste tempo que a gente está vivendo, que é um tempo que tem desafiado pais, professores, gestores, a comunidade toda. Eu acho que nunca se falou de educação nos últimos tempos como temos visto agora, Com apesar certeza. ainda da postura tímida do MEC. Com certeza. Bom, o que que a gente teve? Quais foram esses desafios que a escola enfrentou, né? Nós sempre trabalhamos a escola em um determinado ano, pensando já no ano seguinte, né? Então, em 2019, nós já planejávamos o ano de 2020. E quem iria imaginar com isso que em 2020, no dia 18 de março, nós teríamos um decreto de que as escolas iriam parar. A princípio por 2 dias, e estamos aí hoje, no dia 14 de agosto, até hoje, parados, aguardando esse retorno, né? Então, não é possível, obviamente, a gente replicar um planejamento presencial para um momento à distância.
Então, foi um momento de uma quebra de paradigmas, de uma mudança de rupturas muito grande dentro da escola. E neste momento, para que isso acontecesse, foi necessário retomar a missão institucional, retomar a proposta curricular, a proposta pedagógica, para a gente poder entender, dentro do contexto que nós estávamos, como demonstrar a nossa proposta curricular à distância, né? E aí, a partir daí, nós tivemos a utilização das tecnologias, o ressignificar o seu papel, os desafios do domínio dos estudantes frente a essa tecnologia e também dos professores, das ferramentas. Algumas escolas mais adiantadas, né? Às vezes por parcerias aí com empresas que ajudaram muito nessas ferramentas que nós temos utilizado, mas os estudantes também com algumas dificuldades, né? A gente acha que o estudante, por ter nascido nessa era digital, ele já é um nativo digital e já domina tudo, e não é bem assim, né? Ele domina muito as redes sociais, domina muito aquilo que está ali de acordo com a própria idade, mas não outros recursos. Então, foi um dificultador também. Outro dificultador é a participação dos estudantes nas atividades remotas, né? A gente teve que realmente se reinventar para poder ter essa participação dos estudantes. O distanciamento presencial, Paulo, ele exige novas estratégias metodológicas, né? Não adianta, volto a falar, a gente tentar replicar um ensino presencial em um ensino remoto. Isso não funciona. Outro desafio, a participação das famílias, a relação das famílias. Nós estamos agora diretamente nas casas das famílias e as famílias diretamente nas nossas casas, né? Então, essa importância de intensificar esses diálogos, da parceria e da escola aceitar a sua vulnerabilidade neste momento. A escola antes, que era, né, a detentora do poder, que o conhecimento ele é poder, né? Neste momento a gente se vê num momento de também buscar caminhos. Então, neste momento, a escola aceitar essa vulnerabilidade é muito importante. Construir junto com a família essas novas propostas, né? E ressignificar também a estrutura de avaliação. Nós, à distância, nós precisamos pensar numa proposta de avaliação também diferenciada. Então, são muitos desafios, mas muitas possibilidades. Isso. Ao terminar essa live aqui, eu já vou emendar com outra com o professor Marden, professor doutor Marden. Eu vi. Só que aí lá no YouTube, no canal. Sobre avaliação. Sobre avaliação. Essa questão da avaliação, ela nos provoca toda hora, né, Dani? E aí, ó, tem avaliações suas aqui, tá? Tem que falar, porque, né, a Ai, que bom. Emílio falou assim, olha que lindo. Eu tenho um orgulho imenso de ser coordenada pela Dani, pessoa de uma competência imensa, humana e eficiente. É muito legal isso, né? Nossa, muito lindo, obrigada. O Severino, lá de Recife, está dizendo, olha, o ensino remoto continuará depois da volta? Não é? É uma pergunta boa, que aí eu gostaria que você aventasse. Mas você falou de um dos desafios enfrentados, que é a participação dos estudantes nas atividades remotas. Como a gente pode fazer para maximizar essa participação e fazer com que os estudantes, muito mais do que nativos, eles precisam ser eficientes e eficazes na vida acadêmica, né? Como que a gente pode melhorar a participação deles nas aulas remotas? Hoje eu recebi uma charge que estava assim, matando aula antigamente, que é a pessoa ali no muro do Sacré-Cœur, né? Matando aula atualmente. Tira o microfone. A câmera, desliga o microfone. Vai dormir. Né? Como que a gente pode fazer para melhorar a participação deles, dos jovens, da geração? Isso mesmo. E a gente fala muito com os professores assim, que a gente só mudou a ferramenta, porque a postura de alguns alunos às vezes é a mesma, tanto presencial quanto à distância. Então isso quer dizer que nós não estamos conseguindo atingir esse estudante, nem presencialmente, nem à distância, né? Mas o principal nisso é a gente voltar lá nas teorias educacionais, na concepção de currículo escolar, nas propostas pedagógicas e na proposta pedagógica da escola.
O que acontece? Muitas escolas, a maioria das escolas que a gente vai conversar hoje sobre proposta pedagógica, né, curricular, se intitula construtivista socio-interacionista. Isso não é só um nome, né? Isso ilumina todas as nossas metodologias e todas as nossas práticas. Então, quando a gente fala que nós somos socio-interacionistas, nós acreditamos que a aprendizagem se dá através das relações e através do protagonismo juvenil, ou né, da criança. Então, presencialmente, nós já precisávamos migrar para uma ação maior do aluno frente a esse conhecimento. Mas ainda existia uma prática muito arraigada aí do professor, né? Da ação do professor frente ao conhecimento, onde o professor ainda se via, de uma certa forma, detentor desse conhecimento e o estudante ainda de forma passiva ali nessa construção. Com esse distanciamento, a gente perde, né? Na hora que eu falei que conhecimento é poder, é muito nesse sentido. A gente perde esse poder, né, de estar ali presente. A dinâmica da escola é outra. Então, para maximizar essa participação, é essencial realocar o aluno no papel dele de protagonista, de que ele tem que ser o centro do seu processo de aprendizagem. As tecnologias educacionais hoje, elas podem ajudar muito, porque nós temos muitas ferramentas aí que auxiliam o aluno a estar realmente neste centro do processo. Não esquecendo nunca que o professor tem que fazer a sistematização, né? A função do professor é essa, é sistematizar, é dar ali o toque final, mas trazer o estudante realmente para dentro deste processo. Isso é essencial e vai mudar a lógica realmente desta sala de aula, tanto presencial quanto remota. Ô Dani, isso que você está falando é tão fundante, tão importante, porque faz-se um discurso acerca das metodologias ativas de que o estudante é o centro, e isso pode acabar por corroborar numa leitura de que o professor agora, então, não é necessário, e que a gente está vendo... É o laissez-faire, né? Aquela questão do laissez-faire. Vamos deixar correr, então. É uma inversão de valores, não é, Dani? Com certeza, com certeza. Isso é realmente quem não tem conhecimento do que é a metodologia ativa realmente, né? Sim. Essa participação dos estudantes, ela está relacionada à avaliação dele durante todo esse momento. Eu tenho defendido, hoje à tarde, eu estava trabalhando com duas instituições, uma a Unicef e depois uma escola municipal aqui de Belo Horizonte, e a grande pergunta de uma senhora, sabe, uma professora bem intencionada foi essa: eu estou no maternal, como eu vou fazer? E aí eu disse, eu vou ter que trocar a luva, higienizar cada vez que eu pegar uma criança. E ela é do maternal, mas não é a área que você coordena, mas você tem vivência da escola como um todo. Não é? Sim. Como é que vai ser a avaliação dos profissionais, mas, sobretudo, dos estudantes? Porque eu tenho defendido de que, quando as escolas voltarem, elas podiam voltar e ficar uma semana com os professores, com a comunidade educativa. E depois, para alinhar todos os processos, porque é muito sério se alguém se contaminar. Sim. E aí depois nós vamos ter que avaliar os estudantes. Aí tem a diagnóstica, tem a avaliação formal, tem a avaliação socioemocional. Eu queria que você falasse dessa avaliação que os estudantes vão ter que passar. Sim. Nós temos, então, duas vertentes, né? A avaliação quando nós voltarmos presencialmente, que aí eu acho que a gente pode falar mais adiante com relação à avaliação diagnóstica, que eu acho que é um ponto muito importante para ser tratado, e a avaliação neste momento em tempos remotos, né? Como que a gente pode avaliar em tempo de pandemia e distanciamento? Aqui é muito importante a gente refletir de novo sobre o papel que a avaliação tem dentro do currículo, dentro da proposta pedagógica daquela determinada escola, né, dentro daquele contexto escolar. Nós dizemos muito da importância da avaliação formativa, mas na prática a gente trabalha muito mais a avaliação de forma quantitativa. E neste momento, não é? Neste momento a gente precisa realinhar esses olhares, né? Eu tenho percebido muitas escolas que prorrogaram um pouco esse momento de avaliação
em tempos de pandemia, por receio de como que seria fazer uma avaliação onde o estudante tivesse o recurso, por exemplo, de uma consulta online, né? A avaliação seria mascarada. Ora, gente, se nós trabalhamos ainda numa perspectiva conteudista apenas, né, o conteúdo pelo conteúdo, obviamente não precisaria nem de escola para poder a gente estar desenvolvendo essas habilidades nos estudantes. Era só a gente colocar esse estudante na frente realmente do computador e ele pegar todas aquelas informações que o Google traz e aprender. Mas a escola não é para isso mais, né? Nós estamos ali para desenvolver habilidades. E isso não vem pronto no Google, né? Então a questão é a gente ressignificar realmente a importância dessa avaliação, né? Pensar na avaliação de uma forma processual e não de uma forma estanque. Ô Dani, isso que você está falando é tão importante. Tem aqui uma pergunta para você, tá? Pois não. É da Marcela Fonseca. Ela está perguntando, queria dicas para a participação dos autistas no estudo remoto. Eu tenho um relato, um aluno estava participando muito mais do que na sala de aula no ensino remoto. Eu acompanhei esse jovem, né? Agora, você tem essas dicas de como melhorar a participação do autista no ensino remoto? São muitas variáveis, né? Porque o autista ele tem características também muito diferentes. Ele tem características que se assemelham muito, né? Mas tem questões muito de cada estudante realmente. Eu também já tive situações, por exemplo, de estudantes com algumas dificuldades e algumas situações de inclusão que estão se dando melhores mesmo no ensino remoto do que necessariamente no presencial, né? Então, aí, no caso, seria importante conhecer realmente esse estudante, ver quais são as características, quais são as necessidades específicas, para a gente ir trocando ideias. Eu me coloco à disposição, se você quiser colocar depois o meu contato, eu posso conversar com essa pessoa e a gente ir trocando ideias. Perfeito. Isso depende também de um PDI, né? De um plano Exatamente, exatamente. E a escola continua com essa construção do PDI mesmo em formato remoto, né? Essa é uma obrigação da escola. A escola está ali para poder auxiliar no desenvolvimento de todos, né? Então, tendo alguma dificuldade, é procurar a escola, verificar estratégias para poder a gente conseguir alcançar todos os nossos estudantes. Aqui tem uma outra crítica que é do ponto de vista que é muito recorrente, muito importante, que o professor teria que ser agora uma mudança no piso salarial dele, né? Isso desde a escola nova lá de 30 que a gente está sonhando com isso. Realmente precisa, o professor tem se desdobrado. Qual que é a fala que você pode fazer, Dani, para os professores que estão nos vendo agora, que vão nos ver, né, uma vez que esse vídeo ficar gravado, sobre essa valorização que ele precisa ter, uma vez que muita gente acha que a desvalorização é recorrente? Eu acho que, é igual você falou, eu acho que nunca se falou tanto em educação e em escola quanto nesse momento, né? A gente vê muitas discussões, muitas comparações de escolas. A escola A está fazendo assim, a B está fazendo daquele outro jeito. Mas é importante realmente conhecer, né? A escola faz a partir daquela proposta pedagógica que ela preconiza. O que eu acho muito importante, Paulo, a questão da valorização, ela vai muito além da questão financeira. Né? A valorização ela começa muito antes. Então, para a gente poder falar em valorização financeira, precisamos ter aí políticas públicas que se invistam em outros tipos de avaliação, de valorização, né? O que eu tenho para dizer para os professores nesse momento? A escola, né, está junto com vocês. Todos nós estamos passando por esse período muito difícil, né, de isolamento, saudade dos nossos estudantes, saudade do nosso ambiente, tentando que acumular várias funções muitas vezes.
Mas o que a gente tem comentado muito até com os nossos professores, né? A importância de ter também essa sanidade mental, de saber dividir o horário de trabalho, o horário pessoal, porque eu acho que no momento de pandemia, né, esse trabalho em home office que nós não estávamos acostumados, a gente também tem que dar um basta em um determinado momento, né, Paulo? Porque se a gente não der, a gente trabalha, começa às 7 horas da manhã e vai até 7 horas da manhã do dia seguinte, né? Então é importante essa organização do tempo, esse cuidado com o ser humano, com vocês, com a própria saúde mental, com a saúde física, isso tudo é muito importante. E a valorização, com certeza, depois desse momento, eu acredito que a gente vai ter um outro cenário aí educacional. Eu acredito que sim. Vai mudar. Ô Dani, a participação dos estudantes está diretamente relacionada com a avaliação do estudante durante esse momento. Como é que você me fala disso? Quer dizer, o estudante ele tá se avaliando, está avaliando às vezes até o pai que está entrando lá, né, para acompanhar a aula com ele. Nós estamos tendo violência doméstica, estamos tendo uma série de coisas que podem atrapalhar, criar ruído na avaliação. E aí uma segunda pergunta é o que a escola pode priorizar na avaliação nesse período remoto. Isso. Então é aquilo que eu falei, né? É a gente ver a avaliação como um processo qualitativo e não apenas quantitativo. Nós temos no Brasil um currículo robusto, haja vista aí a BNCC, o tanto de habilidades e competências que nós temos aí para desenvolver com os nossos estudantes. Neste momento, o importante é a escola elencar aquelas habilidades que são fundantes para a série seguinte. Ou seja, o que neste momento é primordial eu trabalhar com esse estudante? E a partir dessa delimitação, a gente fazer as avaliações, tendo em vista as metodologias e tudo aquilo que nós utilizamos no dia a dia. Mas esse detalhamento dessas habilidades fundantes, que são as habilidades essenciais para o estudante prosseguir nos estudos, ela é essencial, porque a gente, com certeza, nós não vamos dar conta de desenvolver todas as habilidades com os estudantes este ano. É um ano muito atípico. E nós temos que ter a clareza, né, a sensatez de admitir isso. Então, é importante a escola realmente saber fazer essa listagem dessas habilidades fundantes para se trabalhar com os estudantes. Ô Dani, tem alguns comentários, tá? Vou ler aqui, aí você toma uma água. Olha só, nos Estados Unidos, esse engajamento dos estudantes tem sido um grande desafio, o que tem dificultado a avaliação também. Aí tem a Glaucia que está falando o seguinte: a ADI é fundamental para planejar e para avançar. Ela é ponto de partida. Né? Aí você explica a ADI para o pessoal. Meu filho está bem atuante. Ele tem espectro autista. O Severino disse isso lá de Recife. A Cíntia está dizendo que a avaliação precisa ser revista mesmo. Eu também estou querendo derrubar um tanto de... Outro dia eu fui fazer uma oficina de metodologia ativa, perguntei para a escola quantas provas tem. Tem 5. Aí eu falei, mas como que nós vamos colocar a metodologia ativa se a avaliação fica numa prova fechada, né? Em que momento nós vamos avaliar outras habilidades, né? Prova em teoria clássica do teste, enquanto que o Enem é TRI, e aí as escolas não ranqueiam, e o pai quer que ranqueia e tira da escola. Então a gente que está no âmbito da escola particular também escuta isso. Aqui tem gente que está parabenizando os professores, que na atual situação, a Cris Paixão, que na atual situação da educação se encontra, tem que se reinventar a todo momento, né? O professor sempre se reinventou, né? Todo dia é um dia novo. Como ficam as aulas extra-classe? O Severino está perguntando. E há uma questão importante que precisa ser pensada. Mudar a chave do tipo da avaliação, o trabalho com pesquisas é um caminho para desenvolver as competências emocionais que devem ser valorizadas mais do que nunca agora. E aí tem alguém dizendo que eu não creio
eu creio que não é só a avaliação que deve ser revista. Vamos lá, né? Temos uma jornada. O que a escola vai priorizar nesse período da avaliação em período remoto? Porque nós estamos falando de emergencial, importante e depois para um futuro próximo, né? Que a gente nem sabe como vai ser. Não, muita coisa aí, né? A avaliação realmente não é só a única coisa que tem que ser discutida, né? Na verdade, a avaliação ela é a culminância de um processo, né? E um processo que deve acontecer, a avaliação que deve acontecer ao longo desse processo. Então, quando a gente fala em mudanças metodológicas, né, em revisitar lá a proposta curricular da escola, em reencontrar o currículo, eu acho que começa muito antes, com certeza, né? Ela lá atrás. Quando vocês falam da ADI, né, da avaliação diagnóstica, a ADI é a avaliação diagnóstica inicial. Essa avaliação diagnóstica inicial ela está sendo priorizada, né, falada por todos os documentos governamentais, falando sobre a importância desse documento, né, dessa avaliação, quando retornarmos em período presencial. Na verdade, a avaliação diagnóstica ela tem que ser presença na escola todo o tempo, né? A avaliação ela tem que servir para a escola como dados realmente diagnósticos para que a escola possa intervir. Muitas escolas não têm ainda essa realidade com relação à avaliação diagnóstica inicial. Então, para essas escolas, essa avaliação será sim uma novidade quando a gente voltar no período presencial. Mas outras escolas já utilizam dessa prerrogativa ao longo do processo. E que isso vai, na verdade, maximizar ou legitimar ainda mais a aplicação de uma avaliação diagnóstica ao longo do percurso, né? Além dessa avaliação diagnóstica inicial, ou para além dessa avaliação, não adianta nada a gente fazer o diagnóstico se a gente não fizer a intervenção. Então, aí, voltando, né, é hora da escola parar, refletir sobre aquilo que foi aprendido, pensar estratégias novas para poder retomar aquilo que não ficou, né, aquelas habilidades que não foram desenvolvidas, para só a partir daí passarmos para frente. Porque senão nós vamos ter um gap muito grande educacional neste ano de 2020. Então, a importância da avaliação diagnóstica inicial ela é primordial em todos os processos. Inclusive, agora, nós já deveríamos estar fazendo essa avaliação diagnóstica o tempo todo, né? Trabalhamos uma habilidade, avaliamos, não ficou bom? Vamos de novo, reestrutura, ressignifica, muda a metodologia, avalia de novo. Então, é um ciclo o tempo todo, interminável. E muita gente fala dos professores, mas eu quero parabenizar você. Você é coordenadora, né? E essa palavra coordenador já carrega em si, né, o peso e a responsabilidade. Coordena a dor. Tem o educador. Eu brinco isso no meu livro. Nós temos que ser avaliador. Né? Então a escola trabalha com muitas dores, mas o resultado final que a gente quer é um vencedor e um empreendedor, uma pessoa que consiga se dar bem na vida. E não só no ranking. Com certeza. Não só no ranking. Porque muita gente fica presa ao ranking, o pai chega lá na educação infantil e pergunta em qual lugar que está no Enem. Gente, essa é uma maquiagem que não deveria ser feita para quem educa de fato. Com todo respeito, não é essa métrica, né, Paulo? Não é essa métrica que vai... Para quem está atrás ou para quem está na frente, com todo respeito aos dois, não é isso. O ser humano... Tem escolas aí que ranquearam tão bem durante a vida toda e 98% do Congresso estudou nela e é corrupto. Então, que ranking é esse? Né? Bom, no retorno às aulas presenciais, muita coisa tem sido dito com relação à avaliação diagnóstica. Essa seria uma mudança da escola no retorno. Quer dizer, nós vamos fazer diagnóstica no final do ano. Mas, para quem pensa em ano, eu não acredito que volte, eu pessoalmente, e até defendo que não. Mas defendo que não com responsabilidade. Eu acho que o governo federal, os bancos têm que socorrer as instituições para elas não falirem.
Essa é a minha opinião pessoal. Sim, Mas assim, concordo. como é que seria esse retorno, assim, essa diagnóstica que é praticamente no final? Né? Qual que deve ser a preocupação da escola no retorno às aulas, né? Quando ele for, 20 ou 21? Para qual escola os estudantes devem retornar? É híbrida, é semipresencial, tem gente que fala EAD, tem gente confundindo remoto com híbrido, né? Como é que é isso? Primeiro, voltando então à questão da avaliação diagnóstica, né? O nome de avaliação diagnóstica inicial, ela vem por ser o início de um processo, e aí quando a gente fala do retorno, é porque a gente vai estar retornando, mas na verdade a avaliação diagnóstica ela tem que ser feita ao longo do processo todo, né? A avaliação ela tem que ser feita para poder a gente verificar quais foram realmente aquelas aprendizagens e o que fazer para poder alavancar isso. Então, mesmo que não voltemos, a escola já tem que estar praticando essa avaliação diagnóstica ao longo de todo o processo. E aí a gente volta na concepção de avaliação. A avaliação ela serve para quê? Para que avaliar? O que avaliar? Como avaliar? Isso tem que estar muito claro também na prática pedagógica, né? Na prática escolar. Então, se eu falo que eu quero avaliar para poder eu verificar o que foi aprendido, o que não foi aprendido, para dali eu dar o plus, isso é uma avaliação, é avaliar de forma diagnóstica. E aí eu posso fazer uma correção tanto preventiva, que olha, é alguma coisa antes, é algum conceito antes que o aluno está com dificuldade, às vezes da série anterior, é alguma coisa que o professor lá da série anterior precisa trabalhar de uma forma diferenciada, ou é alguma coisa que eu preciso trabalhar naquele determinado momento, né? Que é uma avaliação, que é uma intervenção corretiva. Então, a gente precisa trabalhar, sim, a avaliação em uma perspectiva de intervenção. Não adianta avaliar sem intervir. Quando você fala para qual escola nós vamos voltar, É dura essa e aí pergunta. algumas pessoas me falaram assim, eu estou muito curiosa com esse tema. Dani, para qual escola nós vamos voltar? Eu falo assim, nossa, você sabe que eu também estou curiosa? Porque Pois é. realmente são questões assim que não tem como nós respondermos a tudo hoje, né? Mas tem algumas coisas que nós já sabemos que apontam que a escola precisa se atentar. Primeiro, com relação ao que você disse do ensino híbrido, isso é uma realidade que eu acho que nós não vamos abandonar nunca mais. Mesmo se voltarmos totalmente presencialmente. Por quê? Porque algumas ferramentas se mostraram muito eficientes nesse momento. Então, nós não podemos abandonar. Vamos pensar lá, por exemplo, numa reunião de pais. Eu vou pensar na minha realidade da escola onde eu trabalho, né, no Colégio Sagrado Coração de Maria. Nós tivemos a oportunidade de ter quase 100% dos pais em uma reunião de pais via Meet. O que normalmente não acontece presencialmente, pelas outras demandas familiares. Então, a gente acredita que é, por exemplo, uma ferramenta que nós não vamos abandonar. Assim como algumas ferramentas também educacionais, que nós não vamos abandonar. Então, provavelmente, nós teremos um ensino híbrido, sim. Nós temos aí um protocolo de saúde muito robusto, né, Paulo? Que dá para a escola muitas diretrizes do que fazer neste retorno. Então, além disso, a escola precisa estar atenta a esse protocolo de saúde, a essa questão da higienização, a questão do distanciamento, né? Nós acreditamos que a maioria das escolas, se é que não todas, nós não poderemos voltar com o grupo todo de alunos. Se a gente pensar nesse distanciamento de 1,5 m, se for isso mesmo que for acontecer, né? Nós vamos ter a mesclagem ainda de grupos presenciais, grupos à distância. Então, tem toda essa questão mesmo do protocolo de saúde que a escola precisa ficar atenta. Além disso, nós temos também protocolos pedagógicos, como, por exemplo, a avaliação diagnóstica inicial, que está lá muito bem descrita como um protocolo pedagógico, né? Que a gente precisa realmente pensar nessa avaliação diagnóstica para poder, a partir daí, buscarmos outras vertentes. Quando a gente fala também para qual escola nós vamos, eu acredito muito que esse trabalho com as habilidades socioemocionais vão precisar ser muito bem ressignificadas no retorno à escola. Né? Nós temos aí uma realidade muito sensível dos nossos estudantes, dos nossos professores, das nossas equipes, né? Então, a gente vai precisar realmente cuidar dessas habilidades socioemocionais. E aí, as escolas, como você disse, né, que trabalham essa educação integral, elas saem na frente.
Porque muitas escolas já trabalham com essas habilidades no seu dia a dia, né? É esse cuidado com o ser humano integral. E que isso não quer dizer que você não tem excelência acadêmica, não é? Eu falo É, muito que excelência acadêmica, para mim, está atrelada à questão do acadêmico com o desenvolvimento humano, né? Para mim, um excelente estudante é isso. não adianta ser um pós-doutor e não cuidar da educadora de apoio da limpeza, do educador de apoio da portaria, não chamo de faxineira, são todos educadores, né? E não Com adianta certeza. pós-doutorado se você não é gentil, não é elegante, e também se você não é eficiente e não entrega aquilo que precisa entregar, não é? E a Com sociedade está certeza. precisando de pessoas que entregam. Por exemplo, nós precisamos entregar saúde agora nesse momento, educação de qualidade independente da ferramenta. Precisamos cobrar das autoridades que as ferramentas sejam disponibilizadas para todos, né? Então é um momento assim que nos convida. Aqui tem uma pessoa que está dizendo que nós já estamos diferentes, não é? Que nós não vamos voltar diferente, nós já estamos. E aí temos que pensar a escola que temos para aí começar a pensar que ela precisa ser mais humana e com um olhar amplo e solidário. É o Sérgio que está falando. É o Sérgio que trabalha aí, o Sérgio Guimarães? Deve ser meu companheiro de trio gestor. Pois Nós temos lá na escola é. o trio gestor, né? Sou eu, o Sérgio, o professor Fernando. Deve ser ele. Isso. Eu convidei o Sérgio para entrar no nosso livro. Vamos lá, não Ah, respondeu pois é, eu ainda já não. cutuquei ele, viu? Pois é. Nosso livro tá bombando, tá chegando dois aí que eu vou te falar, viu? Depois te Ô, conto. Então, benção. olha só. Que bom. Para aprender, o sujeito tem que estar bem em corporeidade, psique e espiritualidade, né? E aí eu aproveito e te faço uma pergunta aqui. Qual que deve ser essa preocupação da escola, né? Para voltar. Você já elencou alguns pontos, né? Os estudantes vão retornar depois da pandemia. E aí nós vamos ter que pensar no luto, né, Dani? No luto. Exatamente. Exatamente. Quais serão essas vertentes que nós vamos precisar trabalhar com os nossos estudantes, né, Paulo? E que nós já estamos trabalhando, porque a gente tem percebido através das dinâmicas, né, familiares, os retornos familiares, e mesmo aquele momento que a gente está ali com o estudante, a gente já está percebendo algumas fragilidades. Algumas coisas que nós precisamos trabalhar e que é responsabilidade também da escola. Eu concordo plenamente com esse comentário, né? Para aprender, a gente tem que estar bem em todas as vertentes humanas, né? E a escola se preocupa também com isso. Então, será realmente assim, um olhar muito especial da escola frente a esse estudante que está voltando, essa equipe que está voltando. Como eles estão voltando, como eles deverão voltar, né? De que forma nós podemos ajudar realmente nesse equilíbrio emocional, nesse retorno. E aí nós temos que pensar avaliação por rúbrica, que aí vai dar outra live, não dá para falar hoje, mas assim, ou por rubrica, né? Cada um fala de um jeito. É, Porque nós vamos ter que ver quem não desenvolveu, né? Quem desenvolveu parcialmente, quem teve dramas que não conseguiu desenvolver, outros que desenvolveram e superaram os dramas. Eu acho que vai ser um momento de muita escutatória, como diria o Rubem Alves, né? Tem aula de com oratória, mas certeza. agora a escola vai ter que ser uma escola da escuta, né? Com certeza. E se a gente já tem grupos heterogêneos, o que na minha opinião é ótimo, né? Eu acho que a gente tem que ter grupos heterogêneos, sim, que a gente aprende na diversidade, com a diversidade. Agora nós temos mais grupos heterogêneos ainda dentro de um mesmo grupo, né? Nós temos estudantes, por exemplo, que estão totalmente afastados, que estão em isolamento mesmo, às vezes no interior, que não têm acesso à internet. Então, isso tudo nós temos que levar em consideração nesse retorno. E vai ser uma ajuda, assim, uma ajuda não, um acompanhamento praticamente individualizado. E aí, conhecer o estudante nesse momento é primordial.
papel também do colegiado, dos conselhos de classe, das reuniões pedagógicas, né? Será fundamental avaliar aluno por aluno, competência, habilidade, atitude, valores, né? Com Dani? certeza. Com certeza. E Olha, para além daquela questão da disciplina, que muitas vezes o conselho de classe acaba virando conselho disciplinar, né, Paulo? O estudante fez, não fez, né? Para muito além disso, vai precisar ser avaliado, sim, aquilo que ele domina, o que ele ainda não domina e o que fazer para poder ajudar esse estudante a sair desse patamar. olha, o tempo voa. Eu não estou satisfeito, não. É porque eu vou querer outra, tá? Vou pedir outra. Tô às E quem, ordens. con- e quem concorda comigo aí, gente, digita aí, ó, mais um, tá? Porque aí fica fácil. Eu vou querer outro, porque eu acho que a gente tem que conversar mais, viu? Muito tempo. E Gostei você me muito dá também, sorte. Paulo. Você me dá É, sorte, Dani. Uma que vez bom, eu Ana. ta- eu estava precisando do auditório, você me emprestou, lembra? Lembro, foi quando nós nos conhecemos. E aí agora você segura. Porque hoje eu fui convidado para ter um programa Educação Alvo numa rádio. Aí eu falei, Que eu vou convidar a bacana. Dani vai ser a primeira. Estou convidando aqui ao vivo, tá? Que Rádio bacana, Grande. vai ser uma alegria. E fui convidado também hoje para fazer um TED, que era o meu sonho, assim, sabe? Quando Que você tem uma coisa, eu legal. quero. E aí, eu Eu quero te lembro, você já convidar. tinha projeto de TED antes, a gente já conversou sobre isso várias É, vezes. inclusive vai dar para. Estou entendendo como é que funciona, vai dar para fazer por aí. É, Que mas bacana. assim, eu quero te agradecer muito pela contribuição, pela qualidade, pela energia que eu vi nas redes sociais com o povo. Quem não pode ver agora, eu sei que vai ver depois. E também por essa entrega à educação, que eu já valorizo. Você sabe que eu já te falei isso antes. A sua equipe, eu acho uma equipe primorosa. Quando a gente chega no colégio que você trabalha, do porteiro, da pessoa que atende, da pessoa que limpa, todo mundo tem uma elegância e isso é fruto de uma coordenação pedagógica que dá frutos não só com os estudantes. Eu tenho que dizer isso. E também repasso isso para o Sérgio e para o professor Fernando. Obrigada, São Paulo. pessoas que Realmente estão. é um diferencial ali daquele colégio que a gente chega e a gente se sente super bem. Isso é muito bom. Estou com muita saudade de lá, fisicamente. Isso. Aí eu queria deixar que nesses 2 minutos você pudesse falar aquilo que você deseja, o que você sonha para a educação do Brasil. Olha, eu acho que o que a gente tem vivenciado hoje em dia, né, nessa pandemia, já tem nos dado, nos aventado algumas coisas importantes para aquilo que a gente sonha, né? A gente sonha realmente com uma educação de qualidade, a gente sonha com a valorização dos nossos profissionais, tanto os professores quanto a equipe pedagógica inteira. A gente sonha com o estudante transformando Eu vou essa subir devagarinho. realidade, não é? Eu acho que a gente trabalha com o estudante para ele poder dar conta de transformar a realidade em que ele está inserido. Então, eu tenho esses sonhos, mas eu acredito, assim, olhando para frente, eu acredito que nós vamos conseguir fazer isso, sim. E essa parceria com a família tão bacana que nós tivemos ao longo desse tempo de pandemia, eu acho que a gente só tem que estreitar cada vez mais esses laços, que são muito importantes também. Quero agradecer muito a você, Paulo, pela oportunidade que você sempre me deu, né? Eu sou Nossa, muito grata a você por tudo, né? Por tudo. Por mais uma vez, por estar aqui com você. Agradecer a comunidade adoro. do colégio, né, do Sagrado Coração de Maria, a Rede Sagrado, a todos os funcionários, realmente são muito especiais. E aos meus colegas, eu falo que ser coordenadora, né, de uma equipe bacana dessa não é difícil, né? É. É um prazer muito grande. Então, te A dor agradecer é muito. menor, né? A dor é menor. Ô, Nossa Dani, Senhora, não tem dor, é eu só quero, alegria. eu quero te pedir licença, você já tem, mas nosso movimento está sobrevivendo também com isso. Eu estou lançando 3 livros, né? Esse é o que as escolas podem aprender já na segunda tiragem, indo para a terceira. É uma grande rede hoje, fechou para todos os professores terem, eu achei muito legal. Que E legal. aí
BNCC no chão da sala de aula. Para falar das 10 competências gerais, sabe? Muito importante. Bom, e esse aqui que eu estou apaixonado, porque Metodologias ativas. o primeiro capítulo de metodologias ativas, eu estou falando de Jesus Cristo como grande mentor da metodologia ativa. Você sabe que eu vou fazer uma live depois sobre a questão do bom pastor e do processo educacional. Muito nesse sentido. Muito legal. Eu vi lá 3 pessoas, né? Então, esses 3 livros, gente, custam R$ 99,90. São 520 páginas. Até dia 23/8, na editora Conhecimento. Qualquer dúvida é só falar comigo. Tá? Bom presente para o dia dos professores. Isso, tem escola que está comprando para dar no Natal. Sabe? Bacana. Mas eu quero agradecer muito. Eu fico até envergonhado de fazer a propaganda, mas é porque nós estamos mantendo também 5 famílias de estudantes de escola estadual com 5 cestas básicas, o frango, a carne e um docinho para os meninos. Então, tudo isso vem dos projetos que a gente realiza que você já conhece. São de excelência. Quero agradecer todo mundo, gente. E você, Dani? Gratidão e alegria, viu? Muito obrigada, Paulo. Foi uma honra. Muito bom mesmo. Vou marcar outro, tá? Vou te chamar depois. Aceito já. Tchau, valeu. Com Deus, tudo de bom. Obrigada, gente. Tchau. Valeu.